Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a média móvel de número de casos de Santa Maria, casos de coronavírus. A gente tem divulgado esses números, né, com gráficos e esses indicadores no nosso site nas últimas semanas, e muita gente nos procura, nos questiona para tentar entender um pouquinho mais como que é feito esse cálculo, né, o que ele pode indicar e que leitura a gente pode fazer desses gráficos e desses números a partir dos dados que a gente tem até hoje, né? Bom, vou começar tentando explicar então para vocês o que é a média móvel, né? Ela é um indicador usado por especialistas e por vários veículos de comunicação e de imprensa do Brasil e também do mundo inteiro, que com ele é possível a gente poder então acompanhar as variações diárias, por isso média diária, e monitorar esse avanço do vírus nos municípios, tanto no município como Santa Maria, como no estado, mas também no Brasil e no mundo. Aqui em Santa Maria, quem faz a análise desses dados e a elaboração desses gráficos é o Observatório de Informações em Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, que eles divulgam no site deles. Todas essas informações tem de Santa Maria, tem da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul, do Brasil. Eu vou começar então mostrando um gráfico que mostra os números até segunda-feira, até a última segunda-feira. Nessas barras azuis, né, a gente pode ver, são os números de casos diários de coronavírus em Santa Maria. A gente pode ver que tem desde o início, lá de março, vai passando aqui ao longo dos meses e nós temos aqui a atualização até agosto. A gente vê que teve alguns picos, né? E a linha vermelha, essa linha vermelha aqui deste gráfico, é a média móvel dos últimos 7 dias. Como que é calculada, então, né? Como é que é feita essa média móvel? Esse cálculo, então, ele é feito somando-se o número de casos dos últimos 7 dias e dividindo pelo resultado, o resultado por 7. Então, que dá uma média, né? Essa curva, né, como a gente já tinha falado, ela estuda os possíveis picos do número de casos confirmados nas cidades. Esse gráfico, então, que a gente está vendo, ele utiliza dados da Vigilância Epidemiológica de Santa Maria, que encaminha essas informações para o Observatório de Saúde da UFSM. Esse gráfico também ele considera os números de casos divulgados até o momento. Então, esse que eu estou mostrando aqui agora, cuja média diária ali aponta para 21, esse que vocês podem ver, são informações até segunda-feira, né? Até o dia 10 de agosto, que a gente tinha 1.641 casos confirmados de acordo com o boletim da prefeitura. O que acontece então, né? De acordo com os especialistas, para a gente saber se a doença ela está avançando, se ela está numa situação estável, se está numa situação crescente ou se está em queda, a gente tem que fazer um outro cálculo, que é o da variação. Por isso que é importante a gente acompanhar essa média diariamente e ir fazendo essas divulgações também diariamente para a gente fazer essa análise e ver se ela está em queda, se ela está estável ou se ela está crescendo. Esse cálculo é feito com base numa explicação técnica, né, e médica. O que acontece? Geralmente, o coronavírus ele fica no corpo da pessoa, o período de incubação do vírus, né, é de 14 dias. Por isso, então, o cálculo, né, para calcular a variação da média móvel, a gente é recomendado, então, comparar esse número do dia, que no nosso caso aqui de segunda-feira apontou 21, comparar com a média móvel de 14 dias atrás. Variações de até 15% ou para mais ou para menos são consideradas estabilidade da doença. Caracterizam, né, a estabilidade da doença. Se essa variação ela for menor que esse percentual, se ela for menor que 15%, a transmissão pode ser considerada que está em queda. E se for acima de 15%, então a cidade está no momento crescente da pandemia. Então, eu vou pegar como exemplo aqui para vocês a média móvel de casos em Santa Maria no dia 11 de agosto, que é terça-feira, que é quando eu estou gravando esse vídeo. O que acontece? Nesse dia, a média estava 21, né? 21 novos casos diários. Aqui está o gráfico que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui está o gráfico da variação também. O que acontece, tem acontecido nos últimos dias? Nos últimos 10 dias, nas últimas 2 semanas. Essa média móvel, né, que a gente tem divulgado, com o cálculo dessa variação,
a gente percebeu que essa média móvel tem estado em queda. Mas muita gente nos pergunta o que é isso, né? Se está em queda é porque está acabando a transmissão, não se tem mais transmissão de coronavírus na cidade, a situação está confortável, a gente pode ir retomando a nossa rotina. O que isso significa de fato, né? Então, no caso de Santa Maria, essa variação ela indica que tem uma queda no número de casos diários que estão sendo registrados. Por que tem essa queda, né? Se a gente pega a média móvel ali de 21, que é do dia que a gente está falando, né? Está comparando e compara com 14 dias atrás, no dia 27 de julho, essa variação representa 27,58% menos do que 14 dias atrás. Então, isso quer dizer que a média móvel diária está em queda na cidade. Só que o que acontece? Essa variação, ao longo dos últimos dias, ela também está diminuindo. Antes ela era de 50 e poucos por cento, ela era de 40 e poucos, então ela está diminuindo e se ela chegar de novo, né, aos 15%, ali naquela variação dos 15%, ela pode indicar uma estabilidade aí e também indica o que isso aponta, né? O que esses números apontam é que o número de casos diários ele não está diminuindo, ele está aumentando. Como que a gente pode entender isso a partir de outros gráficos também e outras explicações? A gente tem, então, aqui um outro gráfico, que é o gráfico da média móvel semanal, que ele também está disponível lá no site do Observatório da UFSM. O que ele aponta? Ó, já é uma leitura diferente. Ele aponta que a gente teve um crescimento, ele também é lá desde o início de março, tivemos um crescimento ali na média móvel de casos semanais, depois teve uma queda ali pelo final, desde a metade de junho até o início ali de julho, e este número depois ele volta a crescer, né? Isso também é um indicador, né, conforme os especialistas, de que a doença ela não está ainda sob controle, né? Essa transmissão ainda não está sob controle aqui em Santa Maria e a gente tem que manter uma cautela, sim. A gente ainda tem que manter os cuidados, principalmente, né, da questão do distanciamento social e o uso de máscaras para evitar, então, que esses números voltem a crescer ainda mais aqui na cidade. O que acontece, então? Qual que é o fenômeno? Como é que a gente pode explicar? Se, então, a média móvel diária de casos diz que está em queda, né? E a média semanal está em alta. O que acontece? Qual é a interpretação que a gente pode fazer a partir desses gráficos? Conforme os especialistas, tudo indica, né, que isso se trata de um fenômeno cíclico, que a gente, por conta disso, não pode deixar de tomar os cuidados e as medidas de prevenção. Porque se a gente olhar o gráfico, que é o da média móvel desde o início, se nós olharmos este gráfico aqui, a gente pode ver que tem 3 grandes picos, né? 3 grandes picos dessa média móvel. E o que isso indica? Que ela é um período cíclico, ela cresce um pouco, dali a 2, 3 semanas, este número vai baixando, depois esse número aumenta de novo, mais ou menos pelo mesmo período, ali um pouquinho mais, depois de novo ele desce, depois de novo sobe, e agora, pelo que a gente tem notado e divulgado, né, feito essas análises, essa média ela está caindo. O que isso significa, então, né? O que significa que a gente pode estar passando apenas por um momento que é de ciclo mesmo. Não significa que a gente tenha uma redução permanente no número de casos novos. Então, a gente deveria esperar mais um tempo, né, conforme os especialistas consultados, cerca de 28 dias de queda neste indicador, de queda na média móvel, para considerar que talvez a gente esteja num cenário mais confortável e favorável do que estamos agora. É o mais prudente a se fazer nessa ocasião do que pensar que a gente está numa situação mais ok, né? Significa, então, que a gente pode estar só no meio dessa depressão, né? Que nem um morro ali que fica bem visível no gráfico, numa depressão entre esses 2 picos. Então, pode ser que tudo indica, na verdade, né, que este número ele está em queda,
mas que ao longo dos dias tende a subir. E conforme a gente mostrou aqui nos outros indicadores também, ali naquele gráfico semanal, realmente, né, os números eles estão em crescimento. Outra situação, né, o que deve ser levado em conta também para essa questão dos números em queda, que a gente não pode também só considerar esse número baixando, mas também outros fatores que influenciam nisso, é, por exemplo, a demora para que esses números, para que essas informações sejam analisadas e também depois incluídas no sistema e com isso, né, sejam divulgadas. O que tem acontecido assim nos últimos dias que pode ter influenciado, né? Algumas dificuldades, então, nessa atualização das notificações no sistema, a gente teve alguns casos pontuais aí, conforme a prefeitura nos explicou, que o que pode ter ocasionado, então, um certo atraso nessa atualização dos casos incluídos nesse sistema, né? Então, pode dar o quê? Pode dar uma falsa impressão de que a gente tem menos casos diários, quando, na verdade, a gente pode estar só com um atraso na divulgação dessas informações quase em tempo real. O que ocorre? Por exemplo, a média móvel de domingo, né, que a gente divulgou na segunda-feira, na segunda-feira, no momento que a gente divulgou, essa média móvel era de 16 novos casos por dia. Só que hoje, quando a gente atualizou, hoje, terça-feira, a gente atualizou com os números de ontem, de segunda-feira, como foram incluídos novos números, né, analisados aí, novos resultados analisados, casos confirmados, e esses casos são confirmados pelas datas de notificação, então é feita uma nova redistribuição dos casos conforme as datas. Esse número que era de 16, da média móvel de domingo, que era de 16, na segunda-feira de manhã, na terça-feira de manhã, essa média móvel de domingo já era de 16, passou para 26. Então, é uma variação também que vai mudando ao longo dos dias por causa da inclusão desses números. Então, por isso que é bom a gente observar sempre ao todo, né? Os dados incluídos, por exemplo, nessa semana, podem não ser somente desta semana. Podem ser dados que estavam represados, alguns exames ainda que estavam represados, resultados para serem analisados ao longo desses dias e que tiveram essas dificuldades, e daí são informações de semanas anteriores. Então, por isso que pode também dar essa falsa impressão. Então, às vezes a gente olha ali os dados e interpreta de que mas olha que ontem nós tivemos apenas 3, 4 notificações, quando, na verdade, os resultados para a data daquele dia ainda não chegaram a ser analisados em função da demanda que se tem, né? O recado que a gente tem que deixar, né, para as pessoas, o que a gente pode entender com tudo isso, é que não adianta a gente só olhar para um indicador e achar que só ele, né, aponta assim, para uma solução, e que com isso a gente já está num momento tranquilo e favorável para voltar, né, à normalidade, ou deixar talvez de se ter mais cuidado, ocasionar um relaxamento mesmo, né, desses cuidados com a saúde. Que por se tratar desse fenômeno que pode ser cíclico, que tudo aponta, né, os dados estão apontando até agora, que pode ser cíclico sim, então a gente pode ter de novo aí um crescimento, né, conforme os números já mostrarem, a gente já teve um crescimento nesses números de casos, então é sempre bom a gente tomar todo cuidado, a gente ainda não terminou o inverno, né, estamos aí em agosto, ainda nem na metade de agosto, então é sempre bom a gente se cuidar e ter essa cautela, né? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Para mim também é um universo novo que eu estou aprendendo agora. Conto com a ajuda de muitos colegas para fazer a interpretação desses dados, colegas da área da medicina, da estatística também lá da UFSM. E a gente divulga eles, né, não só no nosso site, mas também tem divulgado no site da UFSM, que é um dado público. E espero que vocês continuem cumprindo aí com as medidas de prevenção, saiam de casa só se necessário, usem máscara e álcool gel, tá certo? Até mais!